Retorno esperado de um portfólio. Continuação do capítulo 10. No capítulo 10, nós estávamos falando sobre risco e retorno e também sobre risco e relação com o investidor. Então, a gente identificou que existem tipos de risco, né? Especificamente os riscos sistemáticos e os riscos não sistemáticos. Os riscos não sistemáticos são aqueles riscos que estão relacionados às características da empresa, do mercado que ela atua, né, das ações daquele investimento específico, daquele ativo específico. E o risco não sistemático, aliás, o risco sistemático é aquele que é relacionado à conjuntura da economia, né, a questão da taxa de juros, da inflação, dos comportamentos dos agentes econômicos, as questões políticas, tudo aquilo que está envolvido na dinâmica do local onde aquele ativo está localizado ou inserido, ou qual mercado que ele pertence. Então, existem dois tipos de risco, um que está diretamente ligado ao ativo em si e o outro risco que está relacionado à conjuntura onde aquele investimento, aquele ativo está inserido. O risco esperado de um portfólio. Então, primeiro para entender o que é um portfólio. Um portfólio é o seguinte, até então a gente estava vendo o retorno esperado, o risco de um único ativo. Ou seja, quando o investidor resolvia investir todo o seu dinheiro num único tipo de investimento. O portfólio, ele já vai trazer uma opção de diversificação de investimentos, ou seja, onde uma pessoa pode pegar o seu dinheiro e investir em diversos tipos de ativos fechando aí então, né, a sua carteira de ativos ou seu portfólio. Então, o portfólio é a possibilidade, ou é quando se realiza aquele investimento em diversos tipos de ativos, diversificando os seus investimentos com o objetivo de aumentar seus ganhos e reduzir os seus riscos. A teoria do portfólio trata essencialmente da composição de uma carteira ótima de ativos, tendo por objetivo principal maximizar a utilidade, ou seja, o grau de satisfação do investidor, pela razão risco-retorno, seja, de preferência em que ele tenha maior retorno e menor risco. O retorno esperado de uma carteira composta por mais de um ativo é definido pela média ponderada do retorno de cada ativo em relação à sua participação no total da carteira. Por exemplo, vamos imaginar que o investidor tenha um dinheiro e queira investir, e ele escolhe investir em duas ações. Ações X e ação Y. Ação Y e ação X e ação Y. O retorno esperado da ação X é de 20%. Após avaliar aquele mercado, daquela empresa onde ele está fazendo o investimento, ele chega nessa conclusão de que o retorno esperado de X, né, da ação daquela empresa é de 20% e que o retorno esperado da ação Y é de 40%. Identificou então que X pode gerar para ele um retorno de 20% e Y pode gerar para ele um retorno de 40%. Aí ele pega o dinheiro dele, divide entre as duas ações. Vamos imaginar que ele tenha 100 mil reais, e aí suponha que ele pega 40% desse dinheiro e aplique na ação X, ou seja, aplique ali 40 mil reais. E que pegue os outros 60% restantes e aplique na ação Y. Então, ele aplicaria 40 mil na ação X e 60 mil na ação Y, ou seja, 40% em X, 60% em Y. Logo, o retorno esperado ponderado dessa carteira pode ser obtido pela seguinte expressão de cálculo. O retorno esperado da carteira é o percentual aplicado na carteira, ou seja, aplicado na ação X, que foi de 40%, multiplicado pelo retorno esperado da ação X, que é de 20%, mais o total investido na ação Y, que é de 60%, multiplicado pelo retorno esperado da ação Y. Fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar no seguinte resultado, que o retorno esperado dessa carteira de ativos, jogando aqui os valores, é de 32%.
Se por acaso esse investidor falasse assim, não, eu não vou investir nada na ação Y, eu vou investir tudo em X. Se ele investisse tudo em X, e aí vocês podem fazer a conta, pegar e jogar aqui tudo, 100% do investimento dele em X, ele teria um retorno de 20%. Se por acaso ele resolvesse investir tudo em Y, ou seja, não investir em X, mas investir apenas na ação da empresa Y, ele teria um retorno de 40%, certo? Ou seja, se toda a carteira estivesse representada pela ação X, o retorno esperado atingiria 20%, subindo para 40% se todo o capital fosse aplicado na ação Y. Por apresentar um investimento equivalente a 40% em X e 60% em Y, o retorno esperado ponderado da carteira que contém X e Y combinados atinge 32%, que é maior do que o retorno esperado de X sozinho, que é de 20%, e é menor do que o investimento esperado de Y sozinho, que é de 40%. Mas a combinação dos dois gera para ele um retorno esperado de 32%. Logo, dado o retorno esperado de cada ativo, de uma carteira, o retorno esperado de toda a carteira depende da proporção investida em cada ativo que compõe essa carteira. Então, vai depender da combinação entre valor esperado dos ativos e do qual percentual que ele investe em cada ativo. Também vai ser levado em consideração. Para uma carteira constituída por N ativos, o retorno esperado é obtido pela seguinte expressão. A carteira esperada, por exemplo, aqui, vamos supor que o ativo aqui ele chama de ativo J. WJ representa a proporção de capital total investido no ativo J, N é o número total de ativos que compõem aquela carteira e RJ é o retorno esperado dos ativos, ou seja, é o somatório das combinações aqui entre retorno esperado e percentual investido em cada uma das ações. Bom, se a gente calcular o retorno esperado de uma carteira que é formada por 4 ativos, a gente considera aqui nessa tabela ativo A, ativo B, ativo C e ativo D, e o retorno esperado de cada uma delas. O A, 20% de retorno esperado, o B, 16% de retorno esperado, C, 14% de retorno esperado e o D, 17% de retorno esperado. Aqui a gente observa que o ativo A é o que oferece o maior retorno esperado, 20%, e o ativo C é o que oferece menor retorno esperado, que é de 14%. Aí, esse investidor, o que ele faz? Para ele não investir tudo em um único ativo e correr o risco de perder muito, caso aquele ativo não ofereça o retorno que ele está esperando, ele diversifica aquela carteira. Ele resolve investir 15% do seu dinheiro no ativo A, 20% do seu dinheiro no ativo B, os outros 40% do seu dinheiro no ativo C e o restante 25% do seu dinheiro no ativo D. Quando ele faz isso aqui, a gente joga naquela fórmula anterior lá. Nós chegamos então num valor de retorno esperado do portfólio, ou retorno esperado da carteira de ativos, em torno de 16,05%, que significa que é menor do que o valor esperado possível aqui de A, que é de 20%, mas é maior que o valor esperado de C, que é de 14%. Então, ele faz uma mescla, né, dos retornos esperados e chega aqui num valor de 16%. Se ele mudar as combinações aqui de quantidade de dinheiro investido em cada um dos ativos, essa resposta aqui também vai mudar. Então, talvez seja interessante até fazer uma combinação de qual seria a melhor combinação para ele ter a melhor resposta, que é o melhor retorno esperado da carteira como um todo. Risco na estrutura de uma carteira de ativos. Para se compreender os principais aspectos do risco, estudou-se sobre a tomada de decisão de uma carteira composta preferencialmente de um só ativo. Certo? Então, assim, lá atrás a gente estudou que o cálculo, por exemplo, do desvio padrão indicava para a gente qual que era o ativo que apresentava o maior risco. Contudo, para o mercado financeiro, é importante que se compreenda como se pode inferir o risco de uma combinação de ativos, ou seja, de uma carteira que comporta variados e diversificados tipos de ativos. Então, é interessante aprender a calcular não só o risco do ativo específico, mas também o risco da carteira.
A orientação formulada que se assume nessas decisões financeiras é selecionar alternativas que levem a maior diversificação e, consequentemente, redução do risco dos investimentos e produzam, ao mesmo tempo, um retorno admitido como aceitável no âmbito dos investidores de mercado. Ou seja, buscar um maior retorno e um menor risco para uma combinação de ativos aí nessa carteira de investimentos. O risco, ele é eliminado apenas na hipótese de se implementar, por exemplo, duas alternativas de investimentos que possuem correlações perfeitamente opostas e extremas, ou seja, que apresentam coeficientes de correlação iguais de -1 e +1, respectivamente. Ou seja, se um ativo da carteira valorizar 10%, o outro ativo desvaloriza-se 10%. O que acontece nisso? Tá aumentando 10% para um, caindo 10% para o outro. O que está acontecendo? Não vai acontecer nada, você está perdendo 10% num e ganhando 10% no outro, o seu risco está sendo meio que eliminado, né, ou reduzido. Você perde de um lado, mas ganha do outro. Nessa situação, que ele considera aqui, para eliminar completamente o risco, né, pelo menos o risco diversificável, seria exatamente isso, procurar ativos que fossem perfeitamente correlacionados opostamente. Enquanto um sobe, o outro diminui na mesma proporção. Mas isso, na prática, não é observável, né? A gente consegue aproximações, ou mais para menos, mas não exatamente de 1 para 1. Se a gente fosse olhar isso aqui num gráfico, seria o seguinte: vamos supor que aqui fosse o ativo A e aqui o ativo B. Enquanto o ativo A está caindo de preço, o ativo B está aumentando de preço na mesma proporção. E aí isso geraria um gráfico dessa forma aqui, que indica que quando você ganha em um, você perde o mesmo percentual, a mesma quantidade em outro. Então, dessa forma você ganha, mas você perde, ou você perde, mas você ganha. Ou seja, o seu risco não existe, o seu risco nessa concepção aqui ele é anulado. Então, a existência de aplicações negativamente correlacionadas indica a formação de carteiras com investimentos que produzem retornos inversamente proporcionais. Isto é, quando o retorno de um deles decrescer ou cair, o retorno do outro ativo vai se elevar na mesma intensidade, anulando os reflexos negativos produzidos. Nesse comportamento, ocorre então uma eliminação total do risco da carteira, sendo os resultados desfavoráveis, verificados em alguns ativos, perfeitamente compensados pelos desempenhos positivos de outros. Então, quando eu tenho ativos dentro de uma carteira em que a correlação deles é negativa, né, é inversamente proporcional, quando eu perco dinheiro em um, eu ganho dinheiro no outro, porque enquanto um desvaloriza, o outro se valoriza. E isso é interessante porque eu tenho menor possibilidade de perder todo o meu dinheiro. O balanço aí, existe um balanço entre os ganhos e perdas, de maneira que eu minimizo os riscos de perder. Mas pode acontecer de o investidor resolver investir em ativos que sejam perfeitamente correlacionados positivamente, ou seja, que caminham na mesma direção. Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente investe em 3 bancos, vamos colocar aqui Itaú, Bradesco e Santander. Então, como eles fazem parte do mesmo setor, exercem a mesma atividade, têm o mesmo padrão, vamos dizer assim, de atividades, as ações desse tipo de empreendimento tendem a andar na mesma direção. Quando se valoriza a ação de um, valorização do outro. Quando desvalorização de um, desvalorização do outro, né? Não necessariamente na mesma proporção, mas existe a possibilidade. Quando acontece isso, o que pode acontecer? Se todo mundo valoriza suas ações, existem ganhos extraordinários, existem lucros elevadíssimos. Mas se todos os ativos se desvalorizarem, quem investiu vai perder dinheiro em todos os seus investimentos, ou seja, vai ter prejuízos também extraordinários. Não se verifica uma compensação do risco assumido pelos ativos como demonstrada no contexto de uma carteira negativamente relacionada. Nesse caso, não existe compensação. Se ganha numa, ganha nas outras. Se perde uma, perde nas outras também. A correlação positiva perfeita pode gerar altos lucros, mas também pode gerar elevados prejuízos. Esse é o problema de uma carteira de ativos, que todas as ações, todos os ativos têm o mesmo padrão de comportamento. Daí a necessidade da diversificação
buscando ações que tenham correlações tanto positivas quanto negativas, para se fazer uma carteira, né, um portfólio ótimo, aonde se garanta o ganho e reduza os riscos dos investimentos. Na prática, no entanto, é extremamente difícil a existência de investimentos com perfeitas correlações, tanto positivas quanto negativas. O risco de uma carteira de ativos raramente é anulado pela presença de ativos perfeitamente e opostamente relacionados, devendo a unidade decisória, então, o tomador de decisão, se preocupar em minimizar o seu valor mediante a seleção de ativos, né, o valor do risco, mediante a seleção de ativos cujos retornos representam correlações as mais divergentes possíveis, que é a única forma que se tem de garantir que quando você perder em um ativo, você pode ganhar em outro. Em suma, o objetivo básico do estudo de carteiras de ativos, de acordo com a teoria do portfólio, é selecionar a carteira definida como ótima. Selecionar aquela carteira que oferece o maior retorno possível para um determinado grau de risco, ou selecionar aquela carteira que produz o menor grau de risco para um determinado nível de retorno esperado. Então, a diversificação do risco. Então, a gente já falou inicialmente sobre o risco, né? Mas o risco de qualquer ativo pode ser mensurado pela variabilidade dos retornos projetados em torno do retorno esperado, ou seja, pelo grau de dispersão em relação à média. Lembra quando a gente fez lá a curva normal? Quanto mais longe do valor médio, maior o risco do ativo. Quanto mais próximo do valor médio, menor o risco do ativo. E isso é medido exatamente pela variação, né? Como é a questão da dispersão aí, a variabilidade dos retornos. A medida estatística que a gente adota para quantificar o risco de um ativo, a gente já calculou isso, é via desvio padrão. Por meio do conceito da diversificação, é possível esperar que ativos com risco possam ser combinados no contexto de uma carteira ou de um portfólio, de forma que se apure um risco menor que aquele calculado para cada um de seus componentes separadamente. Então, desde que os retornos dos ativos não sejam perfeitamente e positivamente correlacionados entre si, há sempre uma redução do risco da carteira pela diversificação. No entanto, essa redução ela constatada numa carteira, por mais que ela pode ser diversificada, ela tem um limite, né? Essa redução de risco ela é limitada e é impossível a eliminação total do risco da carteira. Isso é explicado pela enorme dificuldade em encontrar na prática investimentos com correlações perfeitamente negativas. O que se consegue, na verdade, é minimizar o risco e não sua eliminação completa. Não existe possibilidade de eliminar, de zerar o risco. A diversificação procura combinar títulos que apresentam alguma relação entre si, de forma a promover a redução do risco da carteira. Aqui, implicitamente, a gente tem duas importantes classes de risco que a gente já tratou delas anteriormente. O risco sistemático ou não diversificável e o risco diversificável ou não sistemático. Começando aí pela análise do risco diversificável, nós temos que esse risco é aquele que pode ser parcial ou totalmente diluído pela diversificação da carteira, ou seja, ele pode ser eliminado. Conforme você diversifica a carteira, se ela for uma carteira ótima, esse risco ele desaparece. Mas esse risco está relacionado mais diretamente com as características básicas do título e do mercado que esse título está sendo negociado. Características da empresa, características da região, características de como aquela empresa opera e qual é o setor que ela opera. O risco não diversificável, que é o não sistemático, ele não pode ser eliminado, ele não pode ser reduzido mediante a diversificação. Ele vai estar sempre presente na estrutura do portfólio. Seja um ativo só, seja 50 ativos, seja 100 ativos, vai sempre existir o risco sistemático. Pode diversificar o tanto que quiser que ele não some. Esse risco ele tem origem nas flutuações em que o mercado, aliás, que o sistema econômico como um todo está sujeito. As suas principais fontes de variação estão relacionadas à variação da taxa de juros, né, de ocorrência desse risco. Quanto mais tem influência da taxa de juros da economia, nesse mercado, o processo inflacionário daquela economia, onde aquele ativo está localizado,
a situação política daquela localidade e o comportamento das cotações do mercado de títulos. Isso tudo vai estar envolvido nesse risco sistemático e é por isso que ele não desaparece. Repartir eficientemente as aplicações em ativos com covariância inversas consegue-se reduzir o risco total de uma carteira pela eliminação ou redução do risco diversificável, que é aquele relacionado diretamente à ação, mantendo-se, contudo, o risco sistemático que é comum a todos os ativos e não tem como ser eliminado. O processo de diversificação do risco, então, é uma medida estratégica indispensável de ser adotada, principalmente em ambientes que existe condição de incerteza. Então, entendemos aí sobre o risco. Existe o risco diversificável, que pode ser eliminado, e o risco não diversificável, que não pode ser eliminado, porque ele é comum a qualquer realidade. Dentro dessa questão de que é necessário diversificar, porque a diversificação reduz o risco, porém ela não zera o risco, mas existe a possibilidade dela reduzir ele consideravelmente, existe então a classificação de ativos. E dentro dessa classificação de ativos, é preciso entender ela para a gente entender qual é o ativo que apresenta mais risco, qual que apresenta menos risco, e como se montar um portfólio que seja ideal, que elimine ou reduza consideravelmente os riscos do investidor. Então, a seleção de ativos é a decisão fundamental na gestão de um portfólio. Então, quando você vai lá no seu gerente do banco e ele fala, vamos realizar investimento aqui, vamos investir num fundo X ou Y, identifica se realmente os ativos escolhidos para aquele portfólio de investimento, eles têm capacidade de de um compensar a perda do outro, caso ela aconteça. Porque isso é muito importante na gestão do portfólio. A decisão de quais ativos vão entrar naquela carteira de investimentos ou naquele portfólio, ela é essencial, porque essa seleção de ativos é que vai definir a redução ou a possibilidade de minimização ou eliminação do risco diversificável. Certo? Então, dentro desse contexto, existem inúmeros tipos de ativos que podem compor uma carteira, podendo ser separados em diversas classes em função do risco apresentado. Então, olha só, nós temos classe 1, que são as ações, classe 2, que são os títulos de renda fixa privados, classe 3, títulos de renda fixa públicos, e classe 4, que são os bens imóveis. Essas classes de títulos apresentados aqui, ou de ativos, são as que geralmente que compõem a maior parte dos portfólios, a maior parte das carteiras de ações, das carteiras de investimentos, aliás. Então, nós temos as ações, que são aqueles ativos que apresentam maior risco, geralmente pagam mais. Os títulos de renda fixa privado também apresentam um risco razoavelmente elevado. Os títulos de renda fixa públicos, que não apresentam ou apresentam risco muito baixos. E os títulos de investimento em bens imóveis. Então, nós temos aqui as ações que podem ser ações locais, não para definir que ação que eu vou investir, é uma empresa local, é uma empresa nacional, qual o setor de atividade dela, qual o tamanho da empresa, qual o grau de alavancagem financeira, ou seja, tem que ir lá observar o que ela publica no seu balanço anual, nas suas demonstrações de resultado, qual é a condição financeira daquela empresa para saber se a gente tem possibilidade de ganho ou não. São ações internacionais? Em quais países essa empresa está localizada? É num país desenvolvido? É num país emergente? E aí tem uma série de questionamentos que podem ser feitos para a gente identificar se aquela ação tem possibilidade de valorização ou não. Além de observação, do histórico das ações aí ao longo dos anos. Títulos de renda fixa privados são títulos locais? São títulos, ou seja, é de empresa local, é de um banco local, é título internacional, de onde é essa instituição que eu estou comprando esse título de renda fixa? Qual é o ranking, o rating do título? Os títulos são de alto risco e retorno? O que são esses títulos que eu realmente estou comprando? Então é interessante observar por esses títulos. Por quê? Porque os títulos de renda fixa privados eles também apresentam um risco elevado. Títulos de renda fixa, investimentos em imóveis, bens imóveis.
Aqui tá um pouquinho errado, aqui é bens imóveis. Então, os bens imóveis são imóveis comerciais, são imóveis residenciais. Então, onde é que eu estou comprando esse imóvel? Qual a localidade do imóvel? É um local que tem tendência à valorização? É um local que não tem tendência à valorização? Tudo isso tem que ser. Os imóveis são, se forem residenciais ou comerciais, a rotatividade para locação, como é que funciona? Então, assim, tudo isso é interessante se observar na hora que está comprando um ativo relacionado a bem imóvel. E tem ainda, não está colocado aqui, mas tem ainda os títulos de renda fixa públicos, né? Os títulos de renda fixa públicos, eles são títulos de renda fixa do governo, né? Que pode ser títulos do Tesouro Nacional, ou podem ser títulos do Banco Central. Então, títulos do Tesouro Nacional, né? Que são as letras do Tesouro. Ou títulos do Banco Central, que também é do governo. Então, os títulos públicos são considerados de menor risco, enquanto as ações são os de maior risco. Abaixo das ações são os títulos de renda fixa privados e abaixo desses os títulos dos bens imóveis, né, que são de um risco intermediário. Intermediário por quê? Geralmente é seguro. O que acontece é que é de difícil liquidez, né? Liquidez ela fica comprometida quando você investe em imóvel, que até você conseguir vender esse imóvel. Então tem toda uma questão aí que envolve a questão do tempo dentro do investimento. Outras características aí poderiam ser criadas, né, que variariam de acordo com o grau de risco e o retorno apresentado. Os ativos descritos são os mais constantes nas carteiras de investimentos, identificando-se com os de maior negociação no mercado. As ações e os títulos de renda fixa são os ativos de maior negociação, o que compõe a maior parte, né, a maioria dos portfólios do mercado. Então, essa é a característica aí do geral dos portfólios. As pessoas buscam muito por títulos de renda fixa, né? E algumas por ações, né? As ações ultimamente têm aparecido mais, principalmente no Brasil, as pessoas têm procurado investir. O imóvel depende muito, né? Porque geralmente o investimento é elevado e o retorno esperado tende a ser seguro, porém ele pode demorar muito tempo. E os títulos de renda fixa privados têm as características específicas de cada instituição e aí que pode gerar um risco um pouco mais elevado do que, por exemplo, o investimento em imóveis, apesar de o retorno e vamos dizer assim, o resgate do investimento ser mais rápido. Então, nessa configuração, nós temos isso, que a categoria portfólio, ela apresenta um retorno esperado menor do que se eu pegasse um só ativo e ele fosse um ativo com um retorno esperado muito alto. Porém, a ideia da diversificação dos ativos é que vai reduzir o risco, né, desse investimento e gerar uma possibilidade de ganho maior ou mais segura para o investidor. Vou deixar para vocês então uma atividade, vocês façam e me entreguem na próxima aula, por favor. E até!